Olá, amadíssimos! Vamos falar sobre essa lua minguante que se aproxima. Lua minguante em Virgem. Pensa, se não é um chamado para limpeza emocional, para limpeza espiritual, para limpeza física, para limpeza mental, qualquer limpeza que você sentir que você necessita nesse momento, só atende esse sentido, esse chamado interno para realizar essa limpeza e essa organização. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Pepato, eu sou astróloga. Gosto de trazer também, assim, alguma nuance, né, sistêmica aqui nas minhas falas. E vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como eu enxergo essa lua minguante que se aproxima. Bom, primeiro de tudo, a gente, quando vive, né, um ciclo lunar de Escorpião, que é esse o caso, né, a lua nova aconteceu em Escorpião, então, por mais que o Sol já esteja em Sagitário, a gente está vivendo a finalização desse ciclo de Escorpião, que tende a ser em qualquer ano um ciclo intenso, né? Escorpião nos chama a olhar para as nossas profundezas, para o nosso calabouço, né? Para onde estão escondidos os nossos segredos. Sejam eles só nossos, sejam, né, os segredos das relações que a gente convive, do nosso sistema. De repente, às vezes nessa temporada, questões surgem que estavam ali escondidinhas e de repente, né, a gente não consegue mais deixar aquilo escondido, ou a outra pessoa não consegue, ou algo acontece sem querer, querendo, e a gente precisa, né, olhar para aquela situação. Bom, então é uma temporada intensa e nesse ano ficou ainda mais intenso porque foi pós-temporada de eclipses. Então os eclipses vieram, remexeram ali os nossos eixos. Na realidade, né, tentaram realinhar isso, como se fosse um chamado de alma para a gente olhar para aquilo que não tá mais legal na nossa vida, né, para que a gente pudesse ter coragem de trazer aí as transformações necessárias. E muito bom estar vivendo essa alunação de Escorpião, porque fala de transformação, fala sobre a gente, né, mergulhar nesse desconhecido ou, né, naquilo que a gente não estava percebendo, mas que existe dentro de nós, para que a gente traga as finalizações necessárias, sejam elas finalizações reais, né? Então, de repente, se eu estou vivendo uma situação que não é legal na minha vida, é como se esse mergulho interno me fizesse enxergar que aquilo não me faz bem, né? E eu tivesse essa coragem, esse ímpeto de cortar, né? É cirúrgico essa energia, né, de Escorpião. É regido também por Marte. Então, é como se trouxesse, né, essa firmeza para que isso acontecesse. Além disso, né, pode ser uma finalização interna. Então, né, se eu vivenciei algo na minha vida que foi desafiante, né, alguma situação que deixou um trauma, deixou uma marca, né, dentro de mim, na minha alma, no meu ser, durante essa temporada de Escorpião, isso pode ficar mais gritante, né? E aí, se eu tenho coragem de fazer esse mergulho interno e olhar para essa dor, ao invés dela ficar pingando, né, diariamente na minha vida e fazendo com que, né, eu enxergue o mundo através dessa dor, eu posso, né, trazer de fato essa transformação e aí mudar a lente como eu enxergo o mundo e como eu vivo a minha própria vida, né? Mas nem sempre a gente tem essa coragem, às vezes a gente continua nesse padrão de dor, de olhar para o que falta, de ficar fixado em alguma situação, né? De olhar para a vida com olhos de escassez ao invés de abundância. De tratar a nós mesmos, às vezes, de uma forma mais destrutiva, ao invés de falar, opa, peraí, deixa eu me acolher aqui, deixa eu entender de fato por que que isso ainda me incomoda tanto, né? E deixa eu buscar formas de curar isso, ou pelo menos mergulhar num processo para que isso aconteça. Bom, e aí agora a gente está vivendo, né, a fase minguante, né? A gente já passou aí 3 semanas de lua nova, lua crescente, lua cheia, e agora adentrando, né, a quarta fase, que é a minguante de ganho de sabedoria. Então, situações que possam ter acontecido nessas últimas 3 semanas, de repente, vem um insight, vem, né, uma reflexão, um entendimento de quais possam ser aí as mudanças necessárias, né, ou o que eu preciso fazer de fato para lidar com essa situação. Essa temporada de Escorpião é uma temporada muito bacana para quem tem coragem realmente de mergulhar em si mesmo e fazer algum processo terapêutico, né, e se olhar com novos olhos para trazer de fato essa transmutação.
Se você foi essa pessoa, aproveite muito bem, né, essa fase agora da finalização para, né, realmente separar o joio do trigo. O que que eu não levo mais para que a próxima lua nova que inicie, né, eu tenha essa coragem de um signo de fogo, né, vai ser uma lunação de Sagitário, para ir para a vida e para buscar novos sentidos e novos significados para minha existência. Porém, se você ainda não teve coragem, aproveite ainda mais essa lua minguante, né? Para refletir sobre quais são os possíveis desafios que você ainda enfrenta, né? E talvez até criar coragem interna para buscar uma forma de transcender isso. É muito interessante também que essa lua, né, em Virgem, ela é regida por Mercúrio, que está prestes a iniciar o seu movimento de retrogradação, né? Dia 13 ele inicia a fase, né, de retrogradação no signo de Capricórnio, também um signo de terra, né? E neste momento em que ele está na sombra, que é esse período antes, né, que antecede a retrogradação, ele está fazendo só aspectos positivos, né? Ele tem aspecto positivo com Vênus, com Júpiter, com Saturno. Então é como se ele estivesse numa dinâmica bem bacana. A nossa mente está a nosso favor nesse momento. Para quem, né, quer de fato organizar a própria vida, entender, né, os próprios processos internos, o propósito dessa existência tá bem interessante, né? É até um momento que talvez nos dê mais firmeza, né? Nos tire um pouco do drama, para que a gente lide de uma forma mais adulta com os desafios que possam estar acontecendo na nossa vida. Eu vou vir depois gravar aqui um vídeo para falar mais sobre esse Mercúrio retrógrado, mas o que eu já deixo de dica aqui nesse momento é: quando existe, né, esse movimento de retrogradação no céu, não significa que o céu está jogando contra nós e que tudo vai dar errado. Mas é um período que nos chama a ter mais cautela, né? Cautela na forma como a gente vem se comunicando. De um modo em geral, a gente tende a ter uma comunicação, muitas vezes, mais impulsiva, né? Então é um momento que pode ser interessante a gente pensar um pouquinho mais antes de falar. E aí agora trazendo, né, para esse período aqui que antecede, como é uma lunação de Escorpião, a gente tem movimentos, né, de Sol muito próximo a Marte no céu, que também pode trazer uma certa impulsividade. Cuidado para não utilizar, né, a fala, a comunicação de uma forma a ferir o outro, né? Quando estou ferido e se não estou lidando com minhas próprias feridas, muitas vezes a gente acaba utilizando esse veneno interno que está nos consumindo para envenenar quem está próximo, né? Então, tem aí bastante atenção para não cair nesse padrão, né? Porque não é um padrão saudável para ninguém. E já que a gente falou tanto, né, que é um momento de cura, de transformação, a lua em Virgem fala muito sobre olhar para essas questões de saúde, de organizar a vida, de olhar para a vida como ela é, né, de concordar com essa vida como ela é. Escorpião que fala de cura, de transformação, né? Então, se a gente já começa entrando nesse modo, né, nesse padrão interno, isso pode ser utilizado para ir transformando também aí os nossos próprios pensamentos, né, transformando a forma como a gente se relaciona com o outro. Falando em transformação, Vênus está no signo, né, de Escorpião, acabou de entrar no signo de Escorpião, então também vai falar sobre, né, a gente olhar para essas relações, olhar para aquilo que a gente ama, para aquilo que a gente sente prazer de uma nova maneira. Mas se a gente está nesse padrão, né, distorcido, pode trazer ressentimentos, né? Então aquilo que aconteceu lá no passado, que ficou mal resolvido, de repente vem à tona dentro do relacionamento e vira uma bagunça só, né? Vira um caos, ao invés de buscar a solução, fica um apontando o dedo para o outro, né? Mas nas altas vibrações vai falar assim sobre ser aí um momento de muitas curas para essas relações, para a forma como a gente lida com o nosso feminino, com aquilo que nos dá prazer e até com o nosso dinheiro. E lembrando, né, que esse ano foi um ano de
retrogradação de Vênus e que os últimos eclipses que aconteceram no mês de outubro aconteceram em signos regidos por Vênus. Então é um ano que a gente tem um olhar para essa temática dessa energia venusiana. E é um ano que o ano astrológico em si, ele é regido pela Lua, né? Que também fala sobre esse feminino, que também fala sobre esses ciclos. Então eu sinto que é um movimento que a gente está lidando de alguma maneira, não só mulheres, mas homens e mulheres, lidando com esse aspecto feminino, né? Para que ele se cure, para que ele se transforme, porque todos nós temos energia feminina dentro de nós, né? Seja, né, a gente se moldando, principalmente as mulheres, de um modo em geral, como quem, né, se identifica com o gênero feminino, de olhar isso como uma forma externa, ou seja, os próprios homens que vão lidar com esse feminino de uma maneira interna. Então, é um ano bem interessante, né, para quem busca auxílio na constelação familiar também, às vezes surgem aí, né, questões desse feminino que de alguma maneira ficou ferido lá atrás, que agora tá precisando, né, desse cuidado, que está precisando ser acolhido, que está precisando, né, se permitir se vulnerabilizar. E é um dos desafios, né, da energia de Escorpião, aprender a se vulnerabilizar. Então, as pessoas que se permitirem viver, né, essa temporada também de Vênus em Escorpião, se abrindo para essa entrega, né, para confiar no outro, para lidar com as próprias questões e desafios, né, traumas que possam existir dentro dessa temática dos relacionamentos e se permitir mostrar para o outro, pode ter certeza que vai aí vivenciar um mergulho muito bonito, né, dessa troca sincera e honesta com o outro, né, ao invés de ficar ali na disputa de poder, de quem é que manda mais, de quem é que tá certo e de quem que tá errado, entrar nesse lugar, né, de fato, de se mostrar, né? De mostrar aquilo que incomoda, sem apontar o dedo no outro, mas mostrando aquilo que você sente, né? Mostrando ali as suas próprias emoções, seus sentimentos. Bom, mergulhem aí profundamente, né? Nesse período aí de lua minguante, para realmente separar aquilo que deve ir embora, né? Para eliminar aquilo que não serve mais e depois iniciar de fato na próxima lua nova uma nova vida, né? Um renascimento. Bom, é isso. Um beijo e quem curtiu, né? Deixa aqui o seu like ou também envia de alguma maneira esse vídeo para alguém que possa se interessar pelo assunto.